Olá, professor, tudo bom? Vou começar falando um pouco da história do nosso tema. Os veículos de comunicação desse estudo comparativo são sites de jornais O Globo, Estado de São Paulo, que é o Estadão, e Folha de São Paulo, escolhidos por serem veículos de metrópoles brasileiras e por possuírem um alcance nacional, além de visibilidade e credibilidade. O tema escolhido é a violência contra a mulher no Oriente. Escolhemos esse tema por ser um tipo de violência banalizada nesses países, em especial por conta da sua cultura e tradição. Além disso, é um tema que não costuma ganhar espaço em outras mídias, como a TV, exceto em casos de grande repercussão internacional. A seguir, explicaremos a metodologia aplicada em nosso trabalho. O período de coleta se inicia em janeiro de 2013, se estendendo até maio de 2014. As matérias analisadas pertenciam às categorias Mundo, Cultura e Internacional, variando conforme o site. Todas elas foram encontradas por meio de palavras-chave, como mulher, violência à mulher, Oriente Mulher, violência contra a mulher, estupro, agressão à mulher, sequestro, mulheres e Índia Mulher. Em relação ao número de matérias analisadas, 28 foram retiradas do site O Globo, 32 do site da Folha de São Paulo e 60 do site O Estado de São Paulo, como consta no gráfico. Ao todo, foram 120 notícias utilizadas em nossa análise. Durante a nossa análise, podemos constatar que os casos de violência contra a mulher são mais frequentes e noticiados em alguns países que em outros. No site do Estado de São Paulo, 36 matérias analisadas relatavam casos de violência contra a mulher na Índia, além de 4 no Reino Unido, 3 nos Estados Unidos. Outros países aparecem com apenas uma matéria, enquanto 2 abordam vários locais. No site da Folha de São Paulo, 9 matérias analisadas relatavam casos de violência na Índia, 6 na Nigéria, 5 no Paquistão, 5 no Egito, 2 no Afeganistão e 2 no Irã. Outros países aparecem com apenas uma matéria. No site O Globo, 6 matérias eram relacionadas à Índia, 6 ao Afeganistão, 3 ao Egito, 2 ao Paquistão, 2 ao Iraque, 2 à Arábia Saudita. Outros países aparecem com apenas uma matéria. 2 matérias relatavam casos em vários países. Os jornais, a partir da análise, dão aos leitores uma visão mediada sobre a Índia, colocando no primeiro lugar na lista de países com caso de violência contra a mulher fora do Ocidente. O gráfico a seguir mostra um comparativo da quantidade de matérias analisadas por país. Em primeiro lugar, com um número de matérias muito superior ao dos outros países, está a Índia, país com mais casos de violência contra a mulher noticiados nos sites no período da análise. Em seguida, podemos acompanhar em outro gráfico a quantidade de matérias analisadas por continente. Os dados apontam que a maioria dos casos utilizados em nossa análise aconteceu na Ásia, que aparece com 83 matérias de um total de 120. Em segundo lugar, aparece a África, com 18 matérias, e em terceiro a Europa, com 6 matérias. Não foi encontrada nenhuma matéria noticiando casos na Oceania, passando a imagem de descaso desses veículos com o continente, ou ainda, de que é muito raro que esse tipo de violência aconteça por lá. Em uma escala de 0 a 100%, analisamos o nível de aprofundamento cultural das matérias de cada veículo utilizadas em nossa análise. A pesquisa permitiu verificar que o site O Estado de São Paulo apresenta, em todas as matérias, além da notícia, um contexto sociopolítico-cultural desses países, além de resgatar casos semelhantes que aconteceram anteriormente, situando melhor o leitor. Em seguida, aparece o site O Globo, que costuma disponibilizar essa dimensão somente através de fontes especialistas, e apenas em algumas matérias. Em último lugar está o site Folha de São Paulo, que em muitas matérias não fornece essa dimensão ao público e muitas vezes prejudica o entendimento do caso por parte do leitor. Então agora vamos apresentar alguns exemplos. Vamos começar pelo veículo Estadão. Parlamentares conservadores bloquearam a lei cujo objetivo é proteger as liberdades das mulheres, alegando que partes delas violam princípios islâmicos, disse um legislador afegão. O fracasso mostra o quão tênues permanecem os direitos das mulheres anos após a derrubada do regime linha dura do Talibã. 3 termos nesse último período mostram a posição do veículo: fracasso, tênues e permanece.
mostram um posicionamento ideológico de inconformidade diante da decisão dos parlamentares afegãos. Na matéria da Folha, jovem indiana mata próprio pai por abuso sexual. O termo próprio, nós percebemos a opinião da equipe a partir desse termo utilizado no título. Foi redundante esse termo antes de pai, pois se o pai estivesse só, o entendimento não iria ser alterado. Mas o termo anterior foi utilizado como uma forma de exaltar a situação como se fosse um absurdo para o veículo, como se eles dissessem, você não está lendo errado, ele era pai dela mesmo. No veículo O Globo, a matéria Dupla de rappers do Afeganistão defende direitos das mulheres é uma matéria neutra. Não se consegue perceber claramente a opinião do veículo. A reportagem exalta a fala dos personagens contra as ideologias do Ocidente, um ponto que mostra implicitamente a opinião do autor da matéria é quando tem um trecho que fala: perguntados se pensam em fugir e ficar no Brasil. Nesse trecho, é como se o repórter afirmasse que fugir do Afeganistão e ficar no Brasil seria uma ótima solução, pois aqui eles teriam liberdade. Segundo a análise, por possuir um número maior de matérias sobre o tema, o Estado de São Paulo é o site que mais dá atenção aos casos de violência contra a mulher, em países fora do Ocidente.